A maioria dos casos registrados de violência doméstica no Brasil envolve mulheres que vivem em lares cristãos. Seja bem-vindo ao 13º episódio de Cristã Universitária, sua mentoria acadêmica para a fé. Um levantamento do Tribunal de Justiça do Amazonas, TJM, revela um dado que precisa ser debatido. 73,6% das mulheres em situação de violência doméstica vivem em lares cristãos. Evangélicas, 42,5% e católicas, 31,1% no primeiro e quarto juizados. Evangélicas, 39,8% e católicas, 33,1% no terceiro e sexto juizados. Somando católicas e evangélicas, são quase 3 em cada 4 casos atendidos pela Justiça. O que podemos debater sobre esses números? Primeiramente, o Brasil é majoritariamente cristão. Isso explica parte desses números. Em segundo lugar, o cristianismo não causa violência. Mas então por que a violência doméstica ainda é detectada em lares cristãos com taxa tão alta? Esses dados trazem algumas realidades à tona, como a de que muitos cristãos nunca foram de fato convertidos. Muitos cristãos vão à igreja por tabela ou são desigrejados vivendo uma vida totalmente mundana, mas se autodenominam cristãos. O termo cristão foi usado pela primeira vez em Antioquia, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Significa pequeno Cristo ou imitador de Cristo. Mas todos sabemos que estamos muito abaixo de sermos como Cristo foi. Alguns mais abaixo do que outros. Porém, o termo se tornou banalizado e depreciativo a partir do momento que todos, que talvez ou simplesmente acreditam que Jesus existiu, ou acreditam na Bíblia, ou acham que a cosmovisão cristã é a melhor para o mundo, seja chamado e considerado cristão. Hoje vemos atrizes ou jogadores de futebol que se denominam cristãos, mas vivem de uma maneira que nenhuma igreja evangélica aprovaria. Mas também eu não quero passar pano para as causas dos dados, que expõem como certas estruturas culturais e religiosas podem contribuir para o silêncio, a permanência em relações abusivas e a dificuldade de denúncia. Em muitos contextos evangélicos, o homem, ele pode ser, e eu não estou dizendo que todo homem é, mas pode acontecer de um homem ser um total hipócrita. E as igrejas podem manter uma rede onde o homem hipócrita é validado pela sua performance cristã. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se ele prega, anda de terno, contribui, pode acontecer de a violência ser escondida por trás de uma vida cristã performática e de status. Já conheci, de pessoas conhecidas, alguns casos, como, por exemplo, onde a mulher, vítima de violência doméstica, foi desacreditada pelo pastor e apenas foi validada pelo discurso do filho, que ainda era uma criança. Já ouvi caso de homem cristão que bateu em sua esposa, mas na igreja ele tinha vários cargos e um discurso bonito diante das pessoas. Então, o grande problema da igreja é pregar a submissão feminina sem pregar o amor sacrificial do marido. É também perpetuar atitudes machistas com medo da ideologia feminista. Mas quais são essas atitudes machistas que eu falo? Bom, primeiro, a submissão feminina é vista como se a mulher não tivesse poder de decisão. Daí o homem vai lá e compra, vende, faz negócios, sem pedir nenhuma orientação à esposa, sem considerar o que ela pensa sobre o assunto, pois não gosta que ela se intrometa nas ações dele. Mas a Bíblia é clara de que a mulher é auxiliadora e ajudadora. Gênesis 2,18. Então, quando o homem faz negócio sem consultar a esposa, ele fere o propósito de Deus para a mulher. Além disso, são negócios que podem impactar a renda familiar como um todo. Ou seja, o homem pode agir de maneira totalmente egoísta com sua família, mas acha que Deus o apoia nessa conduta. Segundo,
Muitas vezes, quando há uma discordância entre o casal, o homem fica em silêncio, o que leva a mulher a pedidos de perdão constantes, mesmo que ela também estivesse magoada. Com um homem assim, o ego masculino nunca pode ser ferido, mas a mulher se adapta e pede perdão constante para manter o casamento a qualquer custo. Em terceiro, homens que culpam as mulheres por qualquer coisa. Se o filho se machucou, se o arroz queimou, se a conta atrasou, ele não hesita em culpar a mulher, mas fica bravo se for acusado de qualquer culpa. Ele age como julgador pleno e que nunca tem nada a melhorar. Apenas a mulher tem que melhorar. Quarto, aquele homem que coloca a igreja em primeiro lugar. Ele deixa a mulher sem tempo de qualidade porque ele está sempre priorizando qualquer ação da igreja. Ou então ele está conversando na igreja com a sua mulher do lado, e chega um outro irmão, e ele simplesmente ignora a existência da mulher, ele relega a mulher num segundo plano e dá mais atenção para o outro irmão, homem, do que incluir a sua esposa na conversa. Também tem casos de que o homem, ele prega em tantos lugares, e ele coloca a mulher numa posição de cuidar sozinha dos filhos, não ter tempo de qualidade para o casal, e a mulher, ela se sente num sistema onde ela não pode reclamar o contrário disso, porque ela seria vista como uma mulher não virtuosa. E então, a mulher suporta. E a mulher, quando ela fica suportando tais atitudes, se ela é alvo de violência doméstica, ela também suporta, para manter o casamento a qualquer custo, para manter uma imagem de mulher virtuosa. Ela se sente na obrigação de se adaptar, de tolerar, para que a família permaneça e os filhos também permaneçam na igreja. E ela se sente sobrecarregada, porque ela sente que é sempre ela que tem que ser mediadora e juntar as pontas soltas. Se o pai é duro com os filhos, é ela que amacia a situação com os filhos. Se o pai não para em casa e só prioriza a igreja, é ela que ajuda os filhos a não terem raiva do pai, ou então incentiva os filhos a também se manterem silenciados diante dessa estrutura familiar. Então, no final, nós temos uma mulher sobrecarregada, uma mulher que não consegue ir contra aquele sistema, e também, em alguma situação mais extrema, ela não consegue denunciar devido à autoridade que talvez o marido possa possuir na sua congregação. E qualquer sinal de descontentamento dela pode ser confundido como uma atitude feminista. E então ela pode ser acusada de estar sendo rebelde com Deus. Então nós temos esse sistema de submissão integral da mulher sem o amor sacrificial do marido, sem a atenção do marido, sem tempo de qualidade do marido para com ela e para com a família. A pessoa hipócrita geralmente não consegue enxergar a si mesma, e assim acabam prolongando o ciclo da violência. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Uma vez, um pastor, ao ler essa passagem, perguntou à igreja se os homens eram fortes ou fracos. Os irmãos, cheios de ego masculino, responderam: fortes. O pastor sorriu e disse: Não, irmãos, a mulher é o vaso mais fraco porque o homem é fraco. Forte é Jesus. Esse trecho, dando honra à mulher como vaso mais fraco, pode soar machista para você, caso você seja muito adepta de uma visão feminista. Eu já fui assim,
Mas a verdade é que seria hipocrisia da mulher dizer que não somos mais fracas. Isso não diminui em nada a nossa competência. Até porque, para sermos competentes e ocupar espaços na sociedade, não precisamos nos masculinizar nem competir em força com os homens. Só devemos agir e fazer como uma mulher faria. No final do versículo 7, diz: Para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitos homens podem pensar em tratar suas esposas minimamente bem para que as suas orações sejam ouvidas. Mas não é esse o pensamento correto desse versículo. Deus conhece a intenção egoísta de nossas ações. A ideia é que, se não houver tratamento de respeito com as esposas, de modo nenhum as orações serão ouvidas por Deus, pois Deus reprova a conduta desse homem integralmente. Não dá para burlar aquele que julga com reta justiça. O debate não é contra a fé, é a favor da vida, da proteção e da autonomia das mulheres. O relatório Perfil Sociodemográfico das Mulheres em Situação de Violência Doméstica 2024 foi retirado do site do Tribunal de Justiça do Amazonas, TJAM, Ouvidoria da Mulher, em 5 de março de 2026.